Meus queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos com a maravilhosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador amado Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele afirma, Ele faz um convite, exatamente mostrando que as crianças fazem parte do reino de Cristo Jesus. Deixai-lhe ali os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus, o reino dos céus. Desta forma, irmãos, eu quero convidar aqui à frente a irmã Fátima, trazendo seu filho Emanuel para o sacramento do batismo, na noite deste dia. Há algum tempo nós temos conversado com a irmã Fátima, ela tem manifestado o desejo de batizar Emanuel. Emanuel está firme aqui, participou da EBF, junto aos seus amiguinhos, tem demonstrado realmente esse cuidado, esse zelo, por estar sempre firme na casa do Senhor. Muito bem, igreja, irmã Fátima, Emanuel, a instrução bíblica com respeito ao batismo é a seguinte: o batismo, ele é um sacramento da nova dispensação, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é algo que foi criado por homens, mas é um sacramento instituído pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como também a ceia. Cristo instituiu apenas dois sacramentos: o batismo e a ceia. O sacramento do batismo, ele exatamente substitui da antiga dispensação a circuncisão. Na nova aliança agora é o batismo, no qual a aspersão com água, e o mais importante aqui é exatamente que ela é feita em nome da Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E ela é sinal e selo da nossa união com Cristo Jesus. Ela é sinal e selo do resgate de Cristo dos nossos pecados pelo seu sangue, e ela é sinal e selo da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo e da nossa salvação como filho de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio, então, irmãos, deste sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança que Ele promete ser o seu Deus e o de sua prosperidade. Por isso que vocês trazem as suas crianças, e na noite deste dia a irmã Fátima traz Emanuel. E as pessoas batizadas prometem pertencer a Deus integramente. Portanto, irmã Fátima, antes de Emanuel ser seu, ele pertence ao Senhor. Lembre-se de Ana, que fez um voto. Aquela mulher atribulada orou a Deus, pediu um filho, e ela prometeu: eu te darei de volta, Senhor. E ela o deu, e consagrou Samuel ao Senhor. Irmã Fátima, consagre a vida de Emanuel ao Senhor todos os dias. Coloque a vida, a mente e o coração de Emanuel e entregue-o ao Senhor todos os dias. O maior investimento que a irmã pode fazer para com Emanuel é imprimir na mente e no coração dele as palavras do Senhor, os princípios e os preceitos da palavra de Deus, e todos os dias, colocar seus joelhos no chão e apresentar o seu filho ao Senhor. Ele é teu, Senhor, e eu quero cuidar dele como o bem mais precioso que o Senhor me deu nessa terra.
mas eu sei que ele pertence a ti. Faça isso todos os dias. Vemos, pois, que nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-os no número de seus filhos na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu de nossa posteridade. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão, e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e os adota no número daqueles que constituem seu povo em virtude deste pacto. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, com que na Sagrada Escritura são designados os membros da igreja, e nem tampouco nosso Senhor os teria tratado nesta relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus. E agora, irmã Fátima, Emanuel, tal qual nosso bondoso Deus, por sua graça, lhes concede esse privilégio de apresentar Emanuel para o batismo, o sacramento do batismo, é necessário que a irmã responda às seguintes perguntas e que essas perguntas respondidas, elas sejam afirmadas no seu coração, mas que elas sejam diariamente impressas na mente e no coração de Emanuel pela irmã, até que Emanuel chegue à idade da razão e certamente ele tome a decisão por Cristo, por si mesmo. A irmã crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, promete ensinar esta verdade a Emanuel. A irmã crê na pessoa de Cristo Jesus como Filho de Deus, o único Filho de Deus, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde um dia virá para julgar os vivos e os mortos. A irmã crê na pessoa de Cristo, promete mostrar a pessoa de Cristo a Emanuel todos os dias de sua vida. A irmã crê no Espírito Santo como o agente consolador de nossas vidas, promete ensinar a Emanuel. A irmã promete que se o Senhor for servido, o Senhor Deus for servido, conservar a vida de Emanuel até que ele chegue à idade da razão, instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, ensinado pela palavra de Deus, mostrando a Emanuel o como ele deve proceder para o seu próprio bem, mas sobretudo para a glória de Deus. A irmã promete. A irmã promete ler a palavra de Deus, orar por ele e com ele. E de fato a irmã promete não apenas ensinar a palavra e ler a palavra, mas a irmã promete viver a palavra para que Emanuel veja o exemplo da sua própria mãe, uma mulher piedosa, temente ao Senhor, para que ele possa olhar e realmente possa dizer: louvado seja Deus, porque eu aprendi da minha mãe e de geração em geração eu quero que isso se perpetue. A irmã promete realmente se dedicar a isso. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Quero convidar o presbítero Jarismar, que me auxilia aqui no ato do batismo. Emanuel, Cordeiro de Cristo Jesus, o Supremo e Bom Pastor, meu irmão na fé, como ministro da palavra de Deus, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus querido, nós te rendemos graças por este momento tão precioso na vida da tua igreja, na vida desta família tão preciosa, Senhor Deus, para nós. Rogamos que o Senhor ajude a irmã Fátima, a fim de que ela possa imprimir na mente, no coração de Emanuel os princípios da tua palavra, que ela possa colocar a vida de Emanuel, Senhor Deus, todos os dias em tuas mãos e sob os teus cuidados, que ela possa entender
que a maior riqueza que ela pode dar a Emanuel é exatamente, Senhor Deus, ensinar-lhe os caminhos das verdades da palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja. O Senhor tem manifestado a tua bondade, como nós acabamos de cantar nesta noite, de muitas maneiras. E nesta noite nós podemos realmente contemplar a bondade do Senhor na vida desta família e na vida desta igreja, através deste ato, para a glória e louvor do teu nome. Por isso nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Cristo, hoje e sempre. Amém. Assentados, irmãos, por gentileza. Meus queridos, nós vamos seguir com a exposição das bem-aventuranças e hoje nós vamos avançar para o capítulo 6, os versos 25 ao verso 34. Peço então que você abra a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versos 25 a 34. Diz a santa palavra de Deus, palavra inerrante, infalível, suficiente. A ansiosa solicitude pela vida. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, ou homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia seu próprio mal. Que as palavras dos meus lábios e o meditado meu e do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso,
Em nome de Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, não precisa buscar muito em termos de informações para vermos que um dos assuntos muito comuns em nossos dias é o que diz respeito à questão da ansiedade. Se você pegar algum periódico, e não precisa ser científico, se você pegar algum site que fale do comportamento humano, se você observar os temas de debates de alguns programas, sobretudo aqueles que analisam a questão do comportamento humano e seus dilemas, certamente você vai ver isso e vai observar isso com muita clareza. Mas esse não é somente um assunto falado por estes meios e outros mais. Mas este também, irmãos, é a realidade de muitos. Às vezes, até mesmo dentro da igreja. Prova disto, basta você se olhar diante do espelho e contemplar-se. Talvez você se veja uma pessoa grandemente ansiosa. E esta ansiedade, irmãos, ela se dá ou ela se toma de várias formas, físicas ou não. Por exemplo, um medo que lhe assalta, inquietação na alma. Ou pode tomar formas físicas que você não associe, mas que está diretamente relacionada a isso. Roer as unhas, andar de um lado para o outro, não parar de olhar para o relógio, consultar o calendário, muitas vezes, entre outros. Irmãos, o mundo lá fora caracteriza e categoriza isso do ponto de vista clínico. E aí nós temos dois manuais que regulam isso e que encaram a ansiedade como doença. Você tem o CID, Código Internacional de Doença, que confirmei hoje que está na 11ª versão. E você tem o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais, 5ª versão. E lá você vai ter capítulos específicos sobre isso, falando sobre isso, e que eles categorizam a ansiedade como uma doença. Porque é o modo como eles chamam a ansiedade, uma doença. É o modo como eles escrevem. Mas, irmãos, a despeito da Bíblia não ser um livro médico, e ela não se propõe a isso, todavia, aquele que nos conhece profundamente e que sabe das inclinações do nosso coração e das repercussões que isso, de fato, pode ter. E certamente, irmãos, isso se dá porque Cristo é onisciente. Ele nos conhece como ninguém. E, irmãos, se tem alguém aqui que pode nos dar um diagnóstico preciso sobre a tua vida, sobre a minha vida, é o Senhor. E ninguém mais. E Ele pode dizer com certeza, com precisão, qual é o nosso problema. E aí, Cristo, Ele olha para esses que são cidadãos do reino dos céus, aqueles que estão ouvindo a sua palavra nesse sermão do monte, que já tomaram a ciência de que o ingresso no reino se dá pelo arrependimento, que é a graça de Deus na vida do pecador, aqueles que sabem que precisam se distinguir e ter um caráter distinto de todos os demais, por isso é que são considerados sal da terra e luz do mundo, aqueles que sabem que foram salvos não por suas obras, mas pelas obras de Cristo Jesus, mas que ainda assim têm a responsabilidade, como cidadãos do reino, de viverem da maneira da sua vocação, da qual foram chamados, daí ter uma percepção correta sobre a lei, sobre o proceder a partir dessa lei, como salvos em Cristo Jesus. Cristo então diz: olha, vocês precisam então observarem estas coisas para viverem de modo digno. E para fazerem isso, vocês precisam ser piedosos. E ele diz, essa piedade não pode ser hipócrita. Aí, você vai ver, nesse discurso de Cristo aqui,
que Cristo vai falar sobre a oração, Cristo vai falar sobre o jejum, Cristo vai falar também sobre a prática da misericórdia. Mas Jesus Cristo sabe que, como seres humanos, ainda que vivamos piedosamente neste mundo, nós estaremos sujeitos a tentações. E basicamente duas áreas ele relaciona aqui, e nelas ele vai englobando todas as outras. Primeira delas, Cristo nos mostra, irmãos, como eu e você, nós devemos nos relacionar com as riquezas neste mundo. Como é que nós vamos lidar com isso, com os bens? E a segunda coisa que ele coloca, ainda nesta porção, é a partir do capítulo 7 agora, do verso 1 até o verso 12, que é como nós vamos nos relacionar com as pessoas. Então, se você é um cidadão do reino, se você entende o que Deus quer de você, se você busca ter uma vida piedosa, você precisa ter um relacionamento, entenda aqui, você precisa ter um relacionamento correto com as riquezas, com os bens e com as pessoas. E isso, logicamente, vai nortear toda a sua vida. Pode ver, pode avaliar, que você vai chegar a essa conclusão. E nessa primeira parte de relacionamentos, Cristo vai focar no aspecto do relacionamento com as coisas. E ele diz aqui de forma clara, no verso 19: cuidado para você não ajuntar tesouros na terra e esquecer que o seu tesouro está onde? Nos céus. Tenha cuidado com isso. O que de fato é precioso não está aqui, está lá. Não põe o seu coração aqui, nas coisas aqui. Põe o seu coração lá, que é onde está a sua verdadeira riqueza, o seu verdadeiro tesouro. Segundo cuidado que ele diz, está no verso 22, ele diz: tenha cuidado também, para que você não lance os seus olhos sobre aquilo que perecerá. Então, os olhos, que são a janela da alma e que vão regular todo o procedimento, aquilo que vai ao seu coração, é algo que você também precisa policiar bastante. Tenha muito cuidado. E finalmente ele diz no verso 24: agora você aprenda também que você não pode servir a dois senhores, porque ou você servirá a Deus, ou você servirá às riquezas. Mas Deus nos conhece tanto, irmãos, tanto, que Ele sabe que mesmo que a gente ouça esses conselhos que Ele nos deu, tem nos dado, nesse relacionamento que nós temos que ter com as coisas, Ele conhece-nos e sabe que a gente pode acabar não obedecendo isso. E qual seria certamente, irmãos, o problema que decorrerá para todos nós se nós não observarmos de forma correta o nosso relacionamento com as coisas? Qual é o problema que vai surgir se nós não observarmos da maneira correta o nosso relacionamento com as coisas? Ansiedade. Se eu e você não observarmos, ouça bem, se eu e você não observarmos o que Deus nos orienta a fazer, irmãos, certamente nós vamos ficar ansiosos. E eu preciso que você entenda muito bem aqui que, embora a Bíblia ela fale de ansiedade em outros locais, mas nesse texto aqui especificamente, ele está falando de ansiedade que decorre pela preocupação com os bens, com o ter, com o possuir, com o ajuntar, com a provisão. E este tipo, ou é para este tipo que Jesus está tratando aqui. Logicamente, irmãos, que esses princípios aqui, eles podem e devem ser aplicados em outras circunstâncias, mas é nessa circunstância específica que ele está tratando aqui. É aquela pessoa que está ansiosa, e esta ansiedade, ela decorre exatamente, irmãos, da preocupação com a provisão para o amanhã. E aí, eu creio que nós, em alguma medida, podemos ter experimentado isso, especialmente em um tempo recente, que foi um tempo de pandemia, em que muitas pessoas tiveram de parar o seu trabalho e ficaram se questionando: e agora? O que vai ser? De onde é que nós vamos tirar a nossa renda? Então, quando a gente se depara com uma situação dessa natureza, naturalmente a gente vai ficar preocupado com a provisão, porque não temos como fazer. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele mostrando que nem as circunstâncias deveriam fazer com que o nosso coração ficasse inquieto, que é uma das traduções para a ansiedade, mas deveríamos exatamente aprender com Ele.
Assim sendo, essa porção, do verso 25 até o verso de número 34, vai mostrar para nós hoje que o cidadão do reino de Deus ouça. Esse texto, essa porção, vai mostrar para nós que o cidadão do reino de Deus não deve andar ansioso de coisa alguma, nem das posses, nem dos bens, nem da provisão. E como é que Cristo vai nos ensinar isso? Primeiramente, Ele vai colocar diante de nós um princípio que deve ser obedecido. Grave bem isso. Cristo nos ensina, irmãos, a lidar com a ansiedade que decorre desta razão que o texto aqui nos apresenta, mostrando que há um princípio que deve ser obedecido. É lógico que se o princípio deve ser obedecido, ele é um mandamento. E para mandamento, irmãos, não existe opção. Tem que ser obedecido. E que mandamento é este? Verso 25. Por isso, veja que o pensamento aqui é conclusivo. Em virtude do que foi apresentado, por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestes? Esse termo aqui, não andeis ansiosos, ele está no imperativo presente. Significa, irmãos, que você tem de parar de fazer algo. O que Cristo está dizendo? Vamos traduzir aqui. Ele está dizendo o seguinte: pare de ser ansioso, pare de se preocupar, pare de ficar inquieto quanto ao que vai comer, quanto ao que vai vestir, quanto ao que vai beber. Pare. É isso que Cristo está dizendo. E meus irmãos, se Cristo diz pare de fazer isso, Ele está dando para mim e para você um mandamento. Só, irmãos, olha a lógica. Quando eu entendo que a ansiedade é uma doença, aí o que eu gero em mim em termos de compreensão disto? É que se é doença, logicamente eu não tenho responsabilidade sobre o que está acontecendo. Daí então eu tenho desculpas para estar assim. Só que Cristo não está dizendo isso aqui. Na verdade Ele está dizendo, irmãos, que não tem desculpa. Não tem desculpa. Embora você possa compreender a realidade, embora você possa compreender a minha natureza, embora Ele compreenda as circunstâncias que lhe envolvem, todavia o que Ele está dizendo para mim, para você, para todos nós, aqui nesse texto, é o seguinte: pare de se preocupar. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? O que eu vou beber? Cristo diz: pare. E quando Ele diz isso, irmãos, Ele diz: eu estou vendo a sua natureza, eu estou vendo o quanto isto está me afligindo, o quanto isso pode lhe adoecer. Olha agora a situação. A ansiedade, ela pode lhe adoecer, mas ela não é uma doença à luz da Escritura. Ela é a transgressão de algo. Agora, com o diagnóstico certo, a gente sabe como combater. Cristo está dizendo: meu filho, toma cuidado. Toma muito cuidado. Porque se você tiver uma relação errada com as coisas, você vai se preocupar. E essa preocupação, ela vai roubar a sua paz, ela vai roubar a sua saúde, ela vai trazer inquietações permanentes ao seu coração, e você não vai resolver absolutamente nada. Nada. Então, primeira coisa que Cristo diz, o primeiro princípio que deve ser obedecido é o princípio: pare de se preocupar.
Mas aí, irmãos, ainda dentro desse princípio, tem uma coisa bem interessante que ele mesmo coloca. Pare de se preocupar com comer, com beber, ou vestir, e nem com o corpo. É o que ele está pondo aqui no texto. Mas no final do verso 25 ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as vestes. Aí ele está levando a você e a mim a considerar o seguinte: o aspecto material, palpável, e aquele que não é palpável. Vamos lá, para exemplificar isso aqui. Me diga uma coisa: quantas vezes você ficou preocupado, ansioso por ser mais santo? Quantas vezes você ficou preocupado e pensando o seguinte: rapaz, hoje eu não orei, hoje eu não li a Bíblia, eu estou doido para orar mais. Você rói as unhas para ler a Bíblia. Quantas vezes? Conta. Quantas vezes você não dormiu inquieto porque o dia seguinte ia ser domingo, dia de ir à casa do Senhor? Percebe, irmãos? Ou seja, Cristo está mostrando que a nossa preocupação, ela está desorientada. As coisas que deveriam ocupar a nossa mente, que deveriam mover o nosso ser, elas estão desajustadas. E aí ele nos leva a considerar: vocês acham mesmo que a vida é comer, beber, vestir? Essas coisas, todas elas vão perecer, meus irmãos. Elas se desgastam com o tempo. Roupas envelhecem. Alimentos têm a sua validade. São coisas perecíveis. Não se preocupem. Pare de se preocupar, porque a vida é muito mais do que comer, beber ou vestir. Mas é justamente atrás dessas coisas que os homens andam, gastam toda a sua vida, todo o seu esforço e toda a sua energia. A segunda coisa que Cristo nos leva a considerar, e que nos mostra aqui através desse texto, é que, por certo, ao falar isso, as pessoas iriam contrariar essa verdade, então ele passa a mostrar a lógica dessa realidade. Então, primeiro, ele fala do princípio a ser obedecido. Pare de se preocupar. E depois o modelo a ser considerado. Qual é o modelo? Na Escritura, irmãos, o Senhor Deus usa várias vezes, especialmente no livro de Provérbios, a tomar a consideração os animais para ensinar sobre sabedoria. Por exemplo, ele vai dizer lá, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, aprenda com formiga. Vai ver com o caminho das serpentes, vai ver o animal que está tão pequenino lá na casa dos reis. Então você vai perceber, ou percebemos, que ele toma realmente em consideração exemplos da natureza para trazer-nos lições espirituais. E aqui ele vai fazer a mesma coisa, um modelo a ser considerado. Para isso, irmãos, o Senhor Deus usa a seguinte expressão. Veja comigo alguns versos. O primeiro deles é o verso 26. Ele diz assim: observai as aves dos céus, ou do céu. Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Então, irmãos, Cristo vai nos dar dois exemplos para dizer que a gente tem de parar de inquietar-se. Primeiro exemplo, é muito didático. Observe as aves dos céus, especialmente pela manhã. Se você observar bem, especialmente nos lugares arborizados, você verá essas aves cantando de manhã cedo. E essas aves, de manhã cedo, elas já estão comendo e se alimentando. E o Senhor Jesus diz assim: as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem e elas nem ajuntam em celeiros. Essas três atividades, irmãos, são atividades de um agricultor para ter provisão: semear, colher e ajuntar para ter o que comer. Se não semear, não come. Se não colher, não come. Se não ajuntar, não come. Então ele está dizendo: as aves, diferente dos homens, não fazem nenhuma dessas três atividades. Mas olha que coisa: contudo,
vosso Pai Celeste as sustenta. Agora olha a conclusão. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Antigamente, irmãos, quando era permitido, as pessoas criavam passarinhos. Hoje em dia, por lei, é algo que nem todo caso tem sua permissão. E antigamente, quando se ia negociar um passarinho, se tomava como base a categoria dele, a cor, o canto, dentre outras qualidades do animal. Mas, meus irmãos, por mais que o animal seja belo, por mais que o animal seja caro, qual deles vale mais do que a coroa da criação do Senhor, que somos nós, seres humanos? Agora pense, meu irmão, você acha que o Pai Celeste não vai cuidar mais de você, muito mais do que o que Ele cuida das aves? Aí ele diz, verso 27, qual de vós, por ansioso, preocupado, que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, toda a sua preocupação vai estender em quanto a sua vida? Em nada. Sendo assim, você e eu, nós não temos como deixar de nos deparar com a realidade, irmãos, da nossa total impotência no que diz respeito à nossa própria vida. Não podemos fazer nada, a não ser aquilo que Deus nos permite fazer. Verso 28, que não para. Segunda observação que ele diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Primeiro foi quanto ao que comer, agora quanto ao vestuário. Considerai, mais uma vez, observar, meditar, refletir. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, ou seja, não produz nada para se vestir. Verso 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão, como sabemos, foi o rei de Israel, conhecido pelo seu esplendor. Aí ele diz, verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Cristo aqui, irmãos, estabelece o terceiro dos nossos problemas. O primeiro deles é que nós temos o valor errado da vida. O segundo é que a gente tem na nossa ansiedade revelada a nossa impotência, a gente não consegue fazer nada. E o terceiro é que a nossa insegurança, a nossa ansiedade revela, sabe o que, irmãos? Isso aqui é muito sério. A nossa ansiedade revela um grave problema no coração, ou no coração. E veja com Cristo, como Cristo vai tomando de fora para dentro para chegar no amor. Irmãos, escute bem. Sabe qual é o problema do ansioso? Incredulidade. Aí eu volto para o início. Incredulidade é pecado ou doença? Vamos lá. Sai daqui e vai na farmácia. Tem remédio para incredulidade? Qual é a substância química que resolve o problema da incredulidade? Não tem. Sabe por quê? Porque é um pecado. E é por sermos incrédulos que nós somos apanhados ansiosos. É por causa da nossa incredulidade que nós duvidamos da provisão do Senhor como um pai que cuida dos seus filhos. É por isso, irmãos, que desde o início que Cristo estabelece o princípio a ser obedecido. E o princípio é: pare de ficar ansioso. Porque
Porque na medida em que você está ansioso, você está revelando algo que está bem no centro da sua existência, bem no centro do seu coração. E este algo chama-se incredulidade. Em outras palavras, você passa a duvidar das promessas de Deus, do seu cuidado e da sua provisão. Aí então o Senhor Jesus, depois dessas observações, ele vai concluir. Por favor, veja comigo agora o verso 31. Então ele diz: observe as aves dos céus, lírios do campo. E ao observar, você vai perceber três coisas. Três coisas. Primeira delas, o valor da vida que você tem de dar. A vida é muito maior, é muito mais preciosa, irmãos, do que as coisas. A sua incapacidade, porque você não pode acrescentar um côvado da sua existência e a sua incredulidade. E diante dessa observação, qual é a conclusão que você tem que chegar? Ele vai falar do verso 31 ao verso 33. Olha só. Portanto, termo conclusivo, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque, observe bem aqui, irmãos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí a recomendação: buscai, olha o que você deve buscar. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, mais uma vez nós temos aqui outro imperativo: não se inquiete. Então Cristo está rememorando o princípio: não fique ansioso, pare de ficar ansioso. E alguém poderia insistir e perguntar: mas por quê? E Jesus aponta e diz: você não viu as aves do céu, você não viu os lírios? Mas eu vou dizer ainda por quê. Aí ele diz três razões. Primeira das razões que Cristo diz: porque andar ansioso é algo próprio não do cristão, mas dos gentios. Os gentios é que procuram todas essas coisas. Pastor, quem são os gentios? Gentios são aqueles que estão fora da comunidade do povo de Deus, aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, aqueles que não têm a Deus como Pai, uma relação pactual, aqueles que não confiam, não descansam na provisão do Senhor. Então, ver pessoas ansiosas fora do reino de Deus é comum, porque os gentios é que fazem isso. Então, irmãos, quando você age como um gentio, sendo um cidadão do reino, que nome recebe isso? Mau testemunho. Não, pastor, não entendi. Vou lhe explicar. Quando você peca, você dá um bom ou um mau testemunho? Então, se ao andar ansioso estaria pecando, então eu estou dando o quê? Um mau testemunho. Os gentios é que fazem isso. Meus irmãos, você e eu não deveríamos ser assim. Então, se tem um povo na face da terra que não deveria ser ansioso e lutar com as armas de Deus e vencer isso, essa tentação que habita em nosso coração, de não confiar em Deus e ser incrédulo com relação à provisão, é o povo do Senhor. Mas por que temos hoje um altíssimo índice daqueles que se declaram evangélicos dependentes de assistência clínica no respeito a esse tema? Por quê? Por quê? Tem resposta? Cristo tem. O seu coração está doente. Você está, em alguma medida, duvidando que Ele, Deus, pode sustentar você e prover aquilo que você precisa. É por isso que você não consegue estabilidade em nenhuma área da sua vida, nem espiritual, nem emocional e nem física. Segunda coisa que ele mostra, verso 32 e verso 33: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Irmãos, uma coisa é Deus saber, isso já nos conforta. Outra coisa é Ele saber e Ele se importar em nos dar tudo aquilo que nós necessitamos, como um pai que cuida.
Então, primeira coisa, não dê testemunho, porque são os gentios que fazem isso. Segundo, você não sabe que Deus conhece as suas necessidades. Irmãos, alguém aqui duvida que Deus sabe de tudo aquilo que você realmente precisa? Então você pode pedir a Ele o necessário que Ele vai te dar. Veja bem, eu não estou dizendo aqui, declarando que Deus vai atender os seus caprichos. Não. Mas Cristo diz: meu Pai Celeste, o seu Pai, Ele sabe o que você necessita. Ele sabe que você necessita de água, beber. Ele sabe que você necessita de comida, comer. Ele sabe que você necessita de vestes. Ele sabe que você necessita de uma moradia. Ele sabe que você precisa de consolo. Ele sabe que você precisa de renovação das forças para enfrentar as lutas. Ele sabe das suas necessidades espirituais. Ele sabe da sua necessidade familiar. Deus sabe exatamente tudo aquilo que você precisa, e Ele vai cuidar de cada uma das suas reais necessidades. E não sou eu quem afirmo isso, Ele mesmo afirma na própria palavra. E a terceira coisa, Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, reordene a sua vida. O seu problema é que a sua vida ela está desorganizada. Em que sentido, pastor? Você inverteu as prioridades, porque primeiro vem as demais coisas e depois vem o reino de Deus. Se sobrar tempo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ao invés de dedicar-se ao conhecimento do Senhor, a busca pelas coisas do reino, a viver para a glória dele, você está querendo viver para si e não para Deus. Não se engane. Qual é o resultado disso, pastor? Isso vai gerar ansiedade no seu coração, pois ao buscar viver para si mesmo, você vai viver buscando saciar os seus interesses e apetites pessoais, e aí você não vai conseguir. Reordene a sua vida. Então o que nós temos aqui? O princípio. Qual é o princípio? Parem de ficar ansiosos. Esse é o princípio. O que nós temos mais aqui? A consideração. Observe as aves, observe os lírios. Com isso você vai entender que a vida é valiosa mais do que as coisas, e você é capaz de mudar o curso da sua vida, e que você precisa entender que Deus conhece as suas necessidades como um pai. Se você não observar isso, você vai dar um mau testemunho, porque os gentios é que buscam essas coisas. Você vai parar de considerar o cuidado de Deus por você e as suas necessidades, e com isso a sua vida vai se tornar, desculpa a expressão, mas ela vai se tornar uma verdadeira bagunça, porque ela não está devidamente ordenada, visto que em primeiro lugar deve estar o reino de Deus e a sua justiça. Mas aí Cristo conclui o princípio a ser aplicado. Veja agora o verso 34. Primeiro, o princípio a ser obedecido. Segundo, o princípio a ser observado. E terceiro, agora, para finalizar, o princípio a ser aplicado. Verso 34. Portanto, ou seja, diante de tudo o que foi dito, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o quê? O seu próprio mal. Meus irmãos, a vida cristã, meus irmãos, a vida cristã, ela é uma caminhada diária em um mundo caído, em um mundo manchado e corrompido pelo pecado. E em um mundo caído, coisas ruins acontecem com os cristãos. Também. Acontecem conosco, acontece com a nossa família, acontece com a nossa igreja, acontece com a nossa cidade, acontece com o nosso estado, acontece com o nosso país, acontece com a terra, o mundo todo. Então Jesus diz: não se inquiete com o mundo de amanhã, por estar em um mundo decaído, porque coisas ruins acontecem não somente aos gentios, mas aos crentes também.
Meu irmão e irmã, você e eu, nós não sabemos o que nos espera amanhã, mas Deus sabe, e Ele vai guardar você, como tem guardado até o dia de hoje. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará contigo. Portanto, não se inquiete com o dia de amanhã. E se Deus manda para eu não me inquietar, qual é o limite para isso? É descansar hoje na graça, nas promessas de Deus, confiar que Ele me deu vida e que Ele sustenta a minha vida, e saber que o amanhã não está nas minhas mãos, mas que eu estou nas melhores mãos, eu estou nas mãos do Senhor. Amados irmãos, nós só vamos de fato amadurecer e experimentar a verdadeira paz quando nós aprendermos a descansar e confiar no Senhor. Pastor, mas eu confio em Deus. Sim, eu sei, tenho certeza, mas lembre-se que Cristo afirmou, né? Homens de pequena fé. Ou seja, você precisa confiar mais. Aí eu pergunto para você: o que eu faço com a sua ansiedade? O que eu faço com a sua ansiedade? Eu preciso então nessa noite mostrar a cada um de nós e lhe ensinar pela palavra, e você precisa aprender pela palavra exatamente a verdade para você ter em face da ansiedade. E a verdade na prática, é necessário aprender a lição de confiar em Deus. E isso é algo, irmãos, que não se resolve com remédio. Isso é algo, irmãos, que não se resolve plenamente com terapias. Isso é operação da graça de Deus no meu e no seu coração, pela palavra, pelos sacramentos, pela oração. Para que a cada dia você descanse em Deus e seja menos ansioso, menos preocupado e menos inquieto. Eu quero finalizar com uma breve aplicação para encerrar. E eu quero apenas ler com você o que está registrado em Filipenses 4. É um texto paralelo sobre a ansiedade. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto. Filipenses 4, versos 6 a 7. Veja o que diz o texto. E aqui eu gostaria que nós lêssemos juntos. Filipenses 4, versos 6 a 7. Ou versos 6 e 7. Leia esse texto, irmãos, tentando ouvir Deus falando com você e dizendo: meu filho. E aí Deus fala. Vamos ler juntos? Vamos lá. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Agora o que é que vai acontecer? Olha o resultado. Vamos lá? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Entendeu, irmão? O que falta? Orar confiadamente no Senhor. Ore confiadamente no Senhor, porque esse é o remédio. Oração com fé, na provisão de que o Pai conhece todas as suas necessidades. Está ouvindo? Ele vai definir a oração como perpétuo exercício da fé. Ouça bem, o perpétuo exercício da fé. O remédio, então, irmãos, é a oração com fé do Pai que conhece todas as nossas necessidades. Mas quando vem a preocupação, a ansiedade, os problemas, você corre de um lado para o outro tentando resolver
e você não vai primeiramente a Deus. Primeira oração, irmãos. Eu quero finalizar. Eu quero encerrar esse sermão. Eu não posso encerrar de forma diferente. Eu quero ler juntamente com você que está posto no Salmo 23. Salmo 23, por favor, olha nesse salmo. É um salmo bem conhecido, né? Abra sua Bíblia comigo nesse precioso salmo e então encerramos essa ministração com a leitura do mesmo. Observe aqui a confiança desse salmista. Salmo 23. Observe a confiança que Davi ele tem aqui. Nos momentos mais difíceis, né? Ele não vai ficar ansioso. Ele busca Deus. Salmo 23. Vamos ler juntos? Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse pastor é o supremo pastor, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Ele estará conosco quando? Todos os dias, até a consumação dos séculos. É este Deus que nos sustenta. É este Deus que conhece todas as nossas reais necessidades. É este Deus que nos assiste. É este Deus que nos ampara. É este Deus que a cada dia renova sobre nós, todos os dias, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você nunca, jamais estará desassistido. Você pode ficar desassistido pelos homens, pelo governo, pelas instituições e até mesmo pela igreja, mas você não vai ficar nunca, jamais desassistido por este Deus que conhece a tua vida e conhece as tuas necessidades. Pare de ser ansioso e confie no nosso bom e supremo pastor. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, nós vamos passar agora a celebração da ceia do Senhor, nesse momento. A ceia, irmãos, é um dos sacramentos instituídos pelo Senhor Jesus. Como já dissemos aqui nessa noite, o Senhor Jesus Cristo instituiu 2 sacramentos, o batismo e a ceia. Os sacramentos são selos da palavra, são demonstrações visíveis daquilo que nós ouvimos pela palavra do Senhor. O Senhor Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele se ofereceu em sacrifício do seu povo. E o que vamos fazer aqui, irmãos, é vivenciar, trazendo à memória o que Cristo Jesus realizou por nós na cruz do Calvário, o seu sacrifício na cruz do Calvário. À medida em que nós tomamos o pão e também bebemos o cálice, nós trazemos à memória a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. O pão, ele é o símbolo do corpo de Cristo, levado à cruz do Calvário em nosso lugar. O sangue, ou na verdade o cálice, é o símbolo do sangue de Cristo vertido para a remissão
dos nossos pecados. Nós, como ministros do Evangelho, os pastores, como ministros do Evangelho, nós somos representantes do Senhor, mas é o Senhor mesmo que nos serve, irmãos, é o próprio Senhor que nos alimenta com o seu corpo e com o seu sangue. São convidados, irmãos, a participar da ceia do Senhor todos aqueles que são discípulos de Cristo, aqueles que creem na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e que já professaram publicamente a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, se você é membro de alguma igreja reconhecidamente evangélica, você é convidado a participar da ceia do Senhor convosco. A mesa, irmãos, ela não é presbiteriana. A mesa, ela é do Senhor. Contudo, o apóstolo Paulo, recebendo do Senhor as instruções com respeito à ceia, ele nos coloca e nos condiciona a algo que é muito importante também. Ele diz: examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Eu quero convidá-lo aqui nesse instante, você curva a sua cabeça e feche seus olhos e ore. Ore ao Senhor. Peça para que Deus realmente condicione e prepare o seu coração, a fim de que você possa participar da ceia do Senhor do modo como convém, com gratidão, com reverência, do modo como a própria Escritura realmente recomenda e preceitua. Peço ao seminarista Silas que nos conduza uma palavra de oração nesse sentido. Senhor Deus, vive o louvor e a adoração. A ti pertence toda a glória na igreja. Nós nos achegamos diante de ti, sabendo que temos o livre acesso à tua presença através do sacrifício de Cristo. Sacrifício esse que foi em favor dos nossos pecados. Sacrifício esse que é relembrado no meio de nós através do sacramento da tua ceia. Que o nosso coração esteja sempre grato, alegre, contente por poder participar da tua ceia, desejosos por esse momento, porque é símbolo de uma aliança feita por Cristo para nós, que um dia será consumada na glória, onde nós participaremos da última ceia do Filho. Senhor Deus, pedimos também que ao nosso coração esteja vindo todo o temor e todo o respeito diante de tal sinal, diante de tal promessa, que nós não venhamos a ser levianos diante dela, mas antes que nós tenhamos diante da tua mesa todo o respeito, todo o amor e todo o temor que vem de ti, princípio de toda sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero convidar aqui para nos auxiliar na distribuição tanto do pão quanto do cálice, presbítero Jarismar, presbítero Ezequiel, por gentileza. Irmãos, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele junto aos seus discípulos, assentado, ele instituiu a ceia, o sacramento da ceia. O texto do Evangelho de Mateus 26, a partir do verso 26, é nos dito: enquanto comiam, o Senhor Jesus, ele tomou um pão, o abençoando, partiu, distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, ele tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E em seguida eles entoaram um hino e seguiram para o Monte das Oliveiras.
Meus amados irmãos e irmãs, esse é um momento muito precioso, um momento que traz certamente fortalecimento espiritual a você, à família da fé. E como muito bem colocou o seminarista Silas na oração, nós não podemos participar deste momento de forma leviana, de forma irresponsável. Nós precisamos participar do modo como convém. Participe com reverência, participe com gratidão, reconhecendo o grande amor de Deus por você ao enviar o seu Filho, o seu único Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer em seu lugar, para verter o seu sangue, para a remissão de pecados. Traga à memória aquilo que Cristo realizou por você, à medida em que você realmente participa da ceia do Senhor. Nós vamos distribuir ambos os elementos. Eu peço que você receba e fique em atitude de oração, aguardando até que todos tenham recebido e assim nós possamos participar juntos. Você vai perceber, irmãos, que tanto o cálice quanto o pão está no lacre, né? Então, esse tempo que você recebe, você já pode ir abrindo, mas aguarde até que todos tenham recebido. Okay? Presbítero Ezequiel virá aqui à minha esquerda. Por favor, presbítero Jarismar seguirá aqui à minha direita. Podem, irmãos, por gentileza. Meus queridos irmãos e irmãs, algum irmão ou irmã, de forma não deliberada, foi omitido na distribuição dos elementos distribuídos à boca? Se o foi, pode levantar uma de suas mãos e um dos presbíteros se dirigirá até você. Irmão Silas, por favor, presbítero. Alguém mais, além do seminarista Silas? Segurar, assim os presbíteros também. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou um pão, tendo partido o pão, Ele distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Em seguida, o Senhor Jesus, Ele tomou um cálice,
cálice da nova aliança. Ele distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, para a remissão de pecados. Tomai e bebei, tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Cumprindo então, irmãos, a ordem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em atitude de oração e de profunda gratidão ao Senhor Jesus Cristo e ao nosso Deus e Pai, comamos e bebamos todos nesse momento. Peço ao diácono Ageu que nos conduza uma palavra de oração nesse momento de gratidão e louvor ao nosso Deus. Meus queridos, a palavra de Deus diz que após haverem ceado, o Senhor Jesus junto com seus discípulos, eles entoaram um hino e depois seguiram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos seguir o exemplo de Cristo e seus discípulos. Nós também vamos entoar um hino ao Senhor alusivo a este momento de celebração da ceia do Senhor. É lógico que nós não vamos subir a nenhum monte depois, nem muito menos das Oliveiras, mas vamos para as nossas casas, né? Mas com alegria, quero convidar a igreja que nos coloquemos de pé e entoemos um hino de louvor e ação de graças ao nosso Deus.
temos mais uma palavra de oração, uma oração final, seguida da impetração da bênção do Senhor sobre nós. E eu peço que depois desses momentos de término de liturgia do culto, os irmãos se acendem um pouco mais para que possamos transmitir alguns necessários avisos. Peço ao seminarista Jaime que nos conduza uma palavra de oração nesse momento. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio de nos reunirmos como Teu povo em memória de Ti nessa noite e alegrarmos o nosso coração em sabermos que o Senhor é o nosso Deus, em sabermos que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, em lembrarmos da Tua obra de redenção, em lembrarmos do Teu amor para conosco e lembrarmos da Tua graça e sabermos que não somos merecedores de experimentar de tão grande salvação. Te agradecemos pela Tua presença especial em nosso meio nessa noite. Te agradecemos por pertencer a Ti, por sermos cuidados por Ti. Que ao sairmos daqui o nosso coração encontre mais fé, confiança em Ti e possamos descansar na Tua provisão, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te agradecemos por todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer ver, irmãos? E agora, meu irmão e irmã, ide em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor, Salvador e Redentor amado Jesus Cristo, grande, fiel, insondável, eterno, incomparável e infinito amor de Deus, do nosso Pai, poder, as alegrias, o consolo, as virtudes do Espírito Santo do Senhor repousem continuamente sobre cada um de nós e sobre todos os nossos irmãos e irmãs que se espalham por toda a face desta terra. Que a graça do Senhor cubra constantemente e plenamente a nossa vida na noite deste dia e para todos sempre. Amém. Sentados, irmãos, por gentileza.